A graça e a paz, meus amados irmãos. Estamos aqui no nosso segundo dia desse estudo de Êxodo, capítulo 1, e a gente vai rodar mais uma vez a segunda parte desse estudo que eu gravei lá em 2019. Se você não assistiu a primeira parte, vai lá no canal da igreja, que já está lá a primeira parte do Êxodo 1. Nós vimos nesse primeiro momento passado, nós vimos dos versículos 8 ao versículo 14 e hoje nós vamos ver dos versículos 15 ao 22. Espero que os irmãos gostem. A meditação na palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia na tua palavra, por mais uma noite, e estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te render graças e para te pedir mais uma vez que a tua palavra toque nos nossos corações essa mensagem que é tão gritante, que é tão atual e que é tão influente, tão relevante para as nossas vidas. Esteja conosco, tem misericórdia de nós, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Mas Faraó, voltando para Êxodo capítulo 1, não estava de forma nenhuma satisfeito com a situação e ele agora vai passar para a fase 2 do seu plano. Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirem de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. A intenção desse homem vai ser revelada aqui, essa intenção que era desde o começo, era matar o povo de Deus. Qual é a ordem do Senhor lá desde Gênesis? Crescei e multiplicai. Mas Faraó diz assim: eu vou exterminar o povo de Deus. Isso aqui é a revolta de Gênesis 4, Caim e Abel. Logo após Deus ter rejeitado a oferta de Caim, a oferta das suas obras, nós temos o quê? Nós temos o semblante de Caim, ele cai. O desgosto, a revolta, a tirania que ele vai cometer contra seu irmão, querendo matar o seu irmão, é a mesma tirania aqui descrita em Êxodo 1. Ele vai se irar contra o seu irmão. Caim mata Abel. Caim tenta acabar com a igreja do Senhor. É o primeiro sinal aqui na Bíblia de perseguição em toda a história. A igreja do Senhor é perseguida quando Abel é morto pelo seu irmão Caim. Por quê? Porque aquele que peca, ele é escravo do pecado. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. A morte é a consequência, é a terrível consequência da vida em pecado. Versículo 17 de Êxodo capítulo 1. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Assim como no Éden, foi colocado aquelas mulheres dois caminhos. O faraó manda matar, mas as mulheres temeram a quem era maior do que o faraó. Não come, Adão, da árvore que te dá conhecimento do bem e do mal. Come da árvore da vida, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diante dessa escolha, Adão, ele vai pecar. Primeiro Eva, tentada pela serpente, e depois Adão, que não liderou a sua esposa. Mas agora as parteiras, elas vão temer a Deus. Elas vão ter um encontro com Deus. A gente não sabe aqui especificamente, e não vem ao caso, quando foi que elas tiveram encontro com Deus, se elas se converteram, se de fato Deus revelou algo a elas, não temos esse detalhe, isso não vem ao caso, mas elas conheciam a Deus. E veja que versículos polêmicos, o 18 e o 19, irmãos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Veja que coisa interessante. Será que a Bíblia está incentivando a mentira aqui? Porque isso aqui é uma mentira aqui para Faraó. É para evitar que as crianças morram. Será que essa aqui é uma mentira justificável?
É uma coisa a se pensar aqui. E veja que aqui não está sendo exaltado o pecado. Aqui não está sendo exaltada a mentira dessas mulheres. Porque elas chegam a um faraó invejoso e dizem que as mulheres hebreias eram o quê? Vigorosas. Eram saudáveis, eram fortes, mais do que as egípcias. Isso aqui é uma grande humilhação para um rei invejoso que quer matar um povo por eles serem saudáveis, férteis e vigorosos. Veja que as parteiras, veja que ironia aqui, quando as parteiras chegam para esse faraó invejoso e diz assim, não dá, porque elas são muito saudáveis. Elas são bem mais vigorosas que as egípcias. As mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Então, se as mulheres hebreias são vigorosas, as egípcias não são. Olha o que o faraó estava escutando. Ele queria matar esse povo, e esse povo não deixava de ser saudável, não deixava de ser vigoroso. E a Bíblia fala que Deus abençoou essas mulheres. Da mesma forma que Herodes, ele é humilhado lá pelos reis magos quando o filho nasceu. Ele manda avisar, que os reis magos avisassem a eles. E os reis magos não vão avisar e vão engrandecer o Filho de Deus que nasce na manjedoura. Ali Herodes é enganado, ali Herodes ele é humilhado. Veja que coisa maravilhosa, veja que bênção, versículos 20 e 21. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Veja o presente que Deus dá àquelas mulheres. Assim como o meu povo, vocês vão se multiplicar. Eu vou dar fertilidade a vocês. Eu vou dar o que eu estou dando há anos ao meu povo. Fertilidade. Leiamos rapidamente, irmãos, Êxodo 4, 22. Veja que coisa fantástica. Êxodo 4, 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Olha como Deus se trata. Veja como Deus ele se direciona ao povo de Israel. Você vai chegar para Faraó e você vai dizer assim, Israel é o meu filho, é o meu primogênito. Êxodo 4, 22. Israel era a descendência de Cristo. O Redentor viria do povo de Israel. Então, Israel era filho de Deus. O meu primogênito vai sair deles. Faraó não estava simplesmente querendo matar o povo. Faraó estava sendo usado por Satanás para atrapalhar o plano da redenção. Ele estava querendo matar Jesus Cristo. Por isso que Deus vai dizer, eles são o meu primogênito, porque dali iria nascer o Cristo, o Messias, o nosso Salvador. E o filho que foi preservado nos tirou, irmãos, da maior escravidão. Não há terroristas, não há governos tirânicos, nada para o Evangelho de Deus. A igreja vai crescer até o juízo final, quando estará estabelecida junto com o Filho de Deus. Estranhem uma igreja que cresce sem perseguição. Igreja que cresce sem perseguição é uma igreja que está passando a mão no pecado. É uma igreja que está deixando o pecado entrar, o pecado passar, está fazendo vista grossa para o pecado. Por quê? Porque o padrão do crescimento, biblicamente falando, nós vimos vários textos aqui, Salmos, Atos, Mateus, é a perseguição. Para tudo na vida, irmãos. Você é um crente fiel na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua faculdade. Quando você quer crescer da forma certa em qualquer área, você pode até receber alguns elogios, mas você será muito criticado. A resistência diante dos ímpios, você diante dos ímpios, vai ser muito grande. Mas a mesma verdade de Êxodo 1, capítulos 8 ao 22, é a mesma verdade de hoje.
Quanto mais a perseguição, mais venceremos. Versículo 22, irmãos, diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai-os no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora ele não vai se resumir mais às parteiras. Agora a perseguição vai ser generalizada. Pegue e jogue no Nilo. E diante desse sofrimento, e diante dessa perseguição, vai nascer o Salvador daquele povo, Moisés. E Deus vai resgatar aquele povo através de Moisés. Deus seja louvado. A igreja cresce no sofrimento, a igreja cresce na perseguição. Quando eles vierem, Deus está querendo que a igreja a amadureça. Que nós possamos entender isso, que nós possamos ser crentes firmes, constantes, diante desse mundo tenebroso. Deus abençoe e até a próxima. Amém.